Opa, Rodrigo Benício aqui. Olha, eu acho que eu vou aproveitar essas oportunidades. A gente está saindo do isolamento e a gente vai ter mais momentos de deslocamento, né? De estar na estrada assim. E é o que eu falo, né? A gente tem que priorizar o tempo, a gente tem que usar da melhor forma possível todo o tempo que a gente tem para realizar os nossos propósitos. E cá tô eu, procurando ser útil e conectando com você para poder te passar informações que ajudem você a seguir a tua jornada, né? Eu recebo perguntas com alguma frequência e teve uma pergunta esses dias. Ela merece um pouco mais de atenção, um pouco mais de devagar no trato dessa questão, porque eu imagino que essa situação seja a situação de muitas pessoas, né? De muitas pessoas no Brasil, no Rio de Janeiro com certeza. O estado do Rio de Janeiro tem essa característica de ter muitos imóveis nessas circunstâncias que eu vou colocar para vocês. Então o que acontece? Eu não sei se é o seu caso, mas conforme eu disse, deve ser o caso de muitas pessoas. Você pode titularizar, né? Você pode ser possuidor, estar na posse de um imóvel em duas circunstâncias, né? Em duas situações possíveis. Numa dessas circunstâncias, você é apenas possuidor, você não detém, né? Você não tem um título de propriedade do registro de imóveis e você, em razão disso, tem apenas a posse do imóvel, né? Na outra situação, na situação em que você é possuidor, mas essa posse que você está exercendo, que você tem, é em razão de você dispor, de você ter um título de propriedade, então você é o proprietário lá no registro de imóveis. É de outra natureza, tá? Então a gente está falando aqui de uma área do direito que é muito importante, é muito relevante para a matéria imobiliária, que são os chamados direitos reais. Então, o que são esses direitos reais, né? Dentro dos direitos reais, né, que também são chamados de direito das coisas, você trata de situações em que uma pessoa, né, que é o chamado sujeito de direito, é aquele que tem o direito, né, que é titular de direitos e obrigações. Então, no direito a gente chama essa pessoa de sujeito de direito. Ele exerce esses direitos de que ele é titular sobre uma coisa, sobre um bem, né? E a gente aqui no canal, a gente está falando de bens imóveis. E como os direitos reais, eles dizem respeito, né? Eles tratam desses direitos que são exercidos relativamente a bens e que são direitos que devem ser respeitados por todas as pessoas, portanto são direitos que são exercidos, né, numa expressão do latim que é muito usada no direito, erga omnes, né, em face de todas as outras pessoas. Todas as outras pessoas devem respeito, devem observar o direito daquela pessoa que é titular, né, que é sujeito de direito sobre aquela coisa. Então, todo proprietário de imóvel, ele é titular, ele é sujeito de um direito real. E esse direito real, né, de que ele é titular, é o direito de propriedade. Mas, ao lado do direito de propriedade e até antecedendo, né, vindo antes lá na relação de artigos do nosso Código Civil, há a previsão de um outro direito, né, por alguns tratado como direito, por outros tratado como um fato e não um direito. Eu particularmente entendo que é uma situação de fato que é consagrada e protegida pelo direito, né, é reconhecida e protegida pelo direito. Então acaba sendo simultaneamente um fato e um direito. Nós temos a posse, né? Então aquele que detém a posse de um bem imóvel, a gente está tratando aqui de bem imóvel, ele é chamado de possuidor. Salvo engano, se eu não estou falhando na memória aqui nos artigos, a posse está prevista no artigo 1196. 1196 é o primeiro artigo que trata da posse no Código Civil, e
A propriedade, também, se não me engano, puxando pela memória aqui os artigos, está prevista no artigo 1228, também do Código Civil. O Código Civil, e por que eu estou fazendo referência a esses artigos aqui? Eu acho sempre importante você, né, lembrando que aqui no canal eu falo para quem, em especial para quem não é da área jurídica, né, você não precisa ser da área jurídica para acompanhar o nosso conteúdo aqui. Então, como eu falo para pessoas que não são da área jurídica, eu gosto sempre de ensinar, né, de facilitar a vida daquela pessoa que não é da área, para que ela possa desenvolver autoconfiança e autonomia para lidar ela mesma com as suas questões jurídicas. E já eu vou dizer o porquê, né? Deixa eu só passar a lei antes. O nosso Código Civil, sempre que você quiser consultar o Código Civil brasileiro, atualizado, né, com todas as alterações que novas leis posteriores à data de criação do Código possam ter sido criadas, você vai lá no Google, que é um navegador seguro, né, para esse fim, e digita L de lei, né, a letra L, e depois você bota um número, né, o número 10.406, você bota 10406. Esse é o número da lei chamada de Código Civil. Algumas leis, o Código Civil é uma lei diferente de outras leis? Não, é uma lei porque ela foi criada pelo Congresso Nacional, né, observando lá um determinado regime de votação e aprovação, que não vem ao caso aqui. A lei pode ser ordinária ou complementar, mas o fato é que essa lei, né, a Lei 10.406, ela é chamada de Código Civil porque existem leis que são muito importantes dentro do sistema jurídico, dentro do que a gente chama de ordenamento jurídico, né? O que é um ordenamento jurídico? É o nosso conjunto de leis. E aí dentro do ordenamento jurídico, né, você tem vários subconjuntos de leis nas várias áreas do direito. Direito civil, direito penal, direito tributário. Dentro do direito civil você tem várias subdivisões, né? Você tem o direito de empresa lá dentro da codificação, dentro do Código Civil tem a previsão do direito de empresa, tem direito de família, tem os direitos reais, que eu já estou falando aqui para vocês. Então, existem todas essas subdivisões. E essa lei, que é a Lei 10.406, que é chamada de Código Civil, ela tem esse nome, né, esse apelido, na verdade, que é uma expressão, Código Civil, são duas palavras, porque ela codifica essa área do direito, a área chamada de direito civil. Rodrigo, o que é codificar? Codificar é criar um código. E todo código, né, lembra de programação, né? Quando você usa aplicativos no seu celular, quando você usa programas de computador, em computadores mesmo, de mesa, né, em desktops, você faz uso daqueles sistemas porque um profissional chamado de programador usou uma linguagem de programação e escreveu ali, né, o código de operação daquele respectivo sistema, né? Então tem muitas pessoas aí que querem aprender a programar, né? E aqueles que programam muito bem e que sabem fluir muito bem pelos programas são chamados de hackers, né? O pessoal que flui muito bem por todos esses códigos, né? Então o que acontece? No direito, a gente dá a uma lei o nome de código quando aquela lei é de tal expressão, né? Ela é tão relevante porque ela sistematiza aquela área do direito. Ela cria um sistema para o funcionamento daquele ramo do direito dentro daquela lei, né? Então é uma lei importantíssima, é um marco regulador daquela área do direito. Então nós temos vários códigos, todos esses códigos são leis, como todas as demais leis, mas são códigos porque são leis que trazem uma organização para o sistema, trazem várias informações bem relevantes que servem de balizas, né, de colunas, de pilares do funcionamento daquele ramo do direito. Então, se você quiser consultar o Código Civil, que é a Lei 10.406, você vai lá no Google, bota L10406 e vai vir o Código Civil inteiro para você. E aí, quando eu falei
desses dois artigos, né, o 1196 e o 1228, eles tratam dos dois principais direitos, né, dentro dessa área do Código Civil, do direito civil, chamada de direitos reais ou direito das coisas, né, que são a posse e a propriedade. E aí a pergunta que me foi feita foi sobre como se deve, né, ou como se pode investir em imóveis de posse, né, falando da forma como as pessoas falam no dia a dia, na sua vida, né, como é que se pode investir nos imóveis de posse, né? E aí o que acontece? É possível você alugar um imóvel relativamente ao qual você não seja proprietário, você seja possuidor apenas? A resposta é afirmativa, sim. Num contrato de locação, você tem de um lado o locador, que é aquele que está alugando, que vai entregar o imóvel para alguém fazer uso desse imóvel. E do outro lado, você tem o locatário, que é o inquilino. É a pessoa que vai estar autorizada a fazer uso daquele imóvel da forma como ficou estabelecido ali no contrato. E aí tudo bem. Voltando para o polo, né, para a posição do locador, o locador ele não precisa ser proprietário do imóvel. O locador ele pode ser dono do imóvel, proprietário do imóvel, e aí ele vai ter, né, o nome dele registrado no registro de imóveis, num documento, né, que titulariza a propriedade dele, que confere a ele um título de propriedade. Aí você vai no registro de imóveis, pede uma certidão de ônus reais ou uma certidão de inteiro teor, e você sabe ali quem é o proprietário e do que ele é proprietário, quais são as dimensões da propriedade que a ele pertence, né, que é dele. E você também pode ter como locador o possuidor. Então, aquele que é possuidor é aquele que tem a posse, é aquele que está no exercício da posse. E aí vem lá o Código Civil, esse artigo que eu mencionei para vocês, né, o 1196, e estabelece o seguinte: olha, é possuidor aquele que exerce um ou alguns dos poderes, é assim que está na lei, né, inerentes ao proprietário. Então, como é que você... Vamos voltar para o proprietário para depois a gente voltar para a posse. Como é que você caracteriza uma pessoa como proprietária? Você vai verificar que lá no Código Civil está estabelecido que proprietário é aquele que tem o poder de usar, fruir e dispor da coisa, né, do bem. Então, um bem imóvel. O que seria usar um bem imóvel? Seria você estar morando ali no bem imóvel, estar dentro do bem imóvel, usando ele. O que seria um exemplo de fruição do bem imóvel, né? Fruição está atrelado, está associado a você colher os frutos. Então, os juros são os frutos civis. Quando se empresta dinheiro, por exemplo, né, você recebe os juros, são os chamados frutos civis. Quando você é proprietário de uma árvore, de uma plantação, e você colhe os frutos, aí você colhe os frutos propriamente ditos, né? E quando você é proprietário de um bem imóvel e vai fruir daquele bem imóvel, o exemplo mais comum é o exemplo em que você está alugando aquele bem imóvel para alguém e está fruindo do resultado dessa locação, se ela for uma locação onerosa, né? Se for uma locação que seja remunerada, né? Se for um emprego ali do imóvel que seja remunerado. E dispor, o que é dispor? É vender ou doar, né? Você vai se desfazer do bem, você vai entregar esse bem para alguém, né, mediante um pagamento, ou vai fazer uma doação para alguém. E também, né, um outro poder que cabe ao proprietário é o de exigir
perseguir a coisa, o bem imóvel, no caso do nosso contexto aqui, nas mãos de quem quer que ele esteja. Então, o proprietário tem esse poder de ir atrás do imóvel, né? O imóvel não sai do lugar, mas quando a gente fala em ir atrás do imóvel, o que a lei quer dizer é o seguinte, é de retomar o imóvel de quem quer que esteja com o imóvel contra a vontade do proprietário. E existem determinadas circunstâncias dentro das quais você pode estar fazendo isso, você pode estar realizando essa perseguição, essa atividade, essa busca, né? Se você por alguma razão perder em algum momento a posse que você exerça ali sobre o imóvel, ou alguém se recusar a restituir a você a posse. Então, proprietário é o sujeito, né, a pessoa que é titular desses poderes, tá? Esse é o proprietário. A pessoa que é possuidora, que portanto tem a posse, ela provisoriamente ali, tá? Mas não necessariamente só provisoriamente. Por vezes uma posse pode ter início de uma forma e depois se converter, se transformar numa posse de outra natureza. Mas no primeiro momento, provisoriamente, uma pessoa ali, se está exercendo algum desses poderes inerentes à propriedade, ela é considerada possuidora, ela está na posse. E aí o que acontece? Essa posse, ela é protegida pelo direito, né? Então o Código Civil, né, o direito civil, esse sistema chamado direito, protege essa situação do possuidor, essa situação da posse. Por quê? Quando a gente vai conceituar a posse fora da lei estritamente, né, fora do texto da lei, nós conceituamos da seguinte forma, né, as pessoas que estudam direito, os livros que tratam do tema posse, conceituam posse como aparência de domínio. Então, aquele que é possuidor parece ser o dono, mas não necessariamente o é. Que louco, né? Então, assim, você pode estar exercendo a posse e ser o dono. Então, você é possuidor e é proprietário, né? E a posse que você está exercendo ali é em razão do seu direito de propriedade. Ou você pode não ser proprietário e estar exercendo a posse. Então, você parece dono, mas não é dono. Então, quando eu quero me referir à situação de posse, eu digo que aquele que detém a posse, né, aquele que exerce a posse, é aquele que parece ser dono. É dono? Não sei, aí eu tenho que consultar o registro imobiliário para verificar se aquela pessoa é proprietária ou não daquele bem imóvel. Bom, até aqui tudo bem, mas a pergunta que me foi feita foi uma pergunta que teve origem numa pessoa que reside numa região onde é muito comum as pessoas realizarem o que se chama aí no mercado o contrato de compra e venda. Não o contrato de compra e venda, escritura de compra e venda, né? A escritura de compra e venda, ela é feita no cartório de notas. E ela é feita no cartório de notas, né, fazendo menção à matrícula do imóvel no registro de imóveis, para que posteriormente a lavratura dessa escritura ela seja registrada no registro de imóveis, e aí a propriedade é transmitida, né, de uma pessoa para outra pessoa. Mas a turma, né, as pessoas costumam fazer com muita frequência transações, né, negócios que são chamados de basta o contrato de compra e venda. E aí sempre que eu escuto pessoas que não são da área, que não dominam essa questão, fazendo referência ao contrato de compra e venda, eu sei que a referência está sendo feita, às vezes até a uma escritura que foi celebrada, né, que foi elaborada lá pelo cartório de notas, mas que não foi necessariamente uma venda realizada pelo proprietário, por aquele que teria plenos poderes para dispor da coisa, que é um dos poderes que cabem ao proprietário. Então, a pergunta
como é que eu invisto nesses imóveis, né? E se vale a pena investir ou não. E essa resposta, ela não é uma resposta simples, também não é das mais complexas, né? O que eu quero dizer é o seguinte: quando você vai realizar qualquer investimento, tá? E colocar os seus recursos em imóveis, é a realização de um investimento. Você está investindo, né? E o que eu falo sempre aqui no canal, quando converso com você, o que eu te digo? Eu digo que quando você investe em imóveis, em especial, tá? Essa afirmação que eu faço é para esse perfil de empreendimento imobiliário. Quando são imóveis empregados para gerar fluxo de caixa, e como é que você gera fluxo de caixa? Com locação. E locação, para ser dentro desse perfil que eu estou falando aqui, tem que ser locação residencial e locação residencial de imóveis compactos. As variáveis que afetam o resultado do teu investimento, do teu empreendimento imobiliário, estão praticamente todas no seu controle se você souber jogar as regras do jogo. Então, assim, isso é muito importante de ser compreendido, porque, ora, se a gente está conversando aqui no canal sobre empreendedorismo imobiliário, se eu estou fazendo a você a recomendação de que você prefira, se o seu perfil é um perfil conservador, se você tem aversão a muito risco, se você quer pisar com confiança no solo em que você está investindo, né, tá no controle do que está acontecendo, se eu recomendo você investir em imóveis residenciais compactos para estar no controle, não faria sentido eu recomendar a você realizar qualquer operação, mesmo nessa área, que reduzisse o teu grau de controle, a não ser que ela compensasse muito. E aí o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá agora analisar os imóveis de posse. O direito reconhece os direitos daquela pessoa que é possuidora de um bem imóvel? Sim, reconhece. Se você é possuidor de um bem imóvel, ninguém pode chegar à força ali no bem imóvel em que você se encontra, né? Se você está ali de forma mansa, pacífica, pública e contínua, né? Ninguém pode chegar e tirar você à força dali, né? Isso, tirar você à força de um bem imóvel em que você esteja preenchendo essas circunstâncias, configura no mínimo aí a prática de um ilícito civil, tá? Pode nem sempre configurar a prática de um crime, dependendo das circunstâncias, mas um ilícito civil com certeza. Então, o que acontece? Pô, Rodrigo, você está me falando que o direito protege a posse. Sim, ele protege, mas a posse, conforme eu disse aqui no início do vídeo, é uma situação de fato, né? É um fato, é um acontecimento, né? Ou um conjunto de acontecimentos que se prolonga no tempo, que é reconhecido pelo direito. E esse reconhecimento do direito para esse conjunto de acontecimentos, né? Para esse fato, para essa situação, só se dá enquanto essa situação de fato está ali presente, né? Tá sendo observada. E se você não tem a possibilidade de estar exercendo a sua posse regularmente, constantemente, você corre o risco de ser incomodado. No direito o nome disso é esbulho, né? O que é esbulhar a posse de alguém, né? Esbulhar a posse de alguém é chegar lá e tomar a posse dessa pessoa, é ocupar o lugar dessa pessoa, tá? De uma forma que não seja autorizada pelo direito, ou usando a força, ou usando a ameaça, ou usando a clandestinidade. Todas essas são formas de você promover ali uma situação chamada de esbulho, de você incomodar alguém no exercício da sua posse. E, lamentavelmente, no Brasil, essa é uma situação que ocorre com muita frequência.
E o Poder Judiciário deveria proteger plenamente todas as situações de posse que preenchessem os requisitos previstos em lei para serem exercidas regularmente. O que eu quero dizer é o seguinte: uma posse que esteja sendo exercida regularmente não só tem o direito de ser protegida, como deve ser protegida. Mas o mundo não é perfeito. Eu canso de argumentar com vocês aqui no canal que é importante vocês dominarem as regras do jogo, vocês conhecerem as regras do jogo, saberem como o jogo imobiliário funciona, e isso passa muito por conhecer as regras do direito que dizem respeito aos imóveis, que dizem respeito aos contratos, porque senão você se coloca numa posição de vulnerabilidade jurídica. E você pode se colocar numa posição de vulnerabilidade jurídica de duas maneiras. Vamos lá, com cautela aqui. A primeira delas é se comportando de uma forma contrária à lei. Todas as vezes que você se comporta de uma forma diferente daquela que a lei diz que você deve se comportar, né? A lei, ela estabelece uma regra de conduta, uma regra de comportamento. É isso que o direito faz. O direito, ele diz como você deve se comportar nas várias situações. E o direito, ele só fala isso em relação àquelas situações, aquelas relações entre pessoas que ele considera importantes. Ora, se o direito considerou importante, ele diz como as coisas devem funcionar. Se você não se comporta daquela forma, você abre a oportunidade para outra pessoa ou para as outras pessoas com as quais você está se relacionando, delas recorrerem, buscarem o Estado, por meio do Poder Judiciário, para obrigar você a adotar o comportamento que está previsto na lei, a adotar aquela regra de conduta. Só pena de você ser obrigado a pagar uma multa, de você ser condenado a uma indenização, dependendo das circunstâncias, até de você ser recolhido à prisão, né? Então, assim, é importante você conhecer as regras do jogo, porque se você não as observar, você está se colocando numa posição vulnerável. Isso acontece na primeira parte do sistema. O sistema tem duas partes. Uma parte onde você conhece ou não conhece como as coisas devem ser, né? Você conhece ou não conhece as regras. A outra parte do sistema é a parte que é usada todas as vezes que você, por não ter observado as regras do jogo, é obrigado por alguém a observá-las. Esse alguém vai ao Poder Judiciário, conforme eu falei a você, ou recorre ao Estado e solicita o emprego da força pelo Estado, do poder que o Estado tem, para poder obrigar você a respeitar os direitos que ele tem. Então, a primeira situação de vulnerabilidade qual é? É se você fica se colocando em posições de desvantagem jurídica. A gente sempre se coloca numa posição de desvantagem jurídica quando a gente deixa de observar a lei, ok? Por quê? Porque aí a gente, é como se você estivesse fazendo uma cobertura na sua casa, né, no seu apartamento, de vidro, né? Vocês já ouviram aquela expressão, telhado de vidro? Não jogue pedra no telhado do outro se o seu telhado é de vidro. Por que existe essa expressão do telhado de vidro, né? Porque se você jogar uma pedra num telhado de vidro, muito provavelmente aquele telhado vai quebrar, né? Aquele vidro vai se despedaçar. Então, por essa situação é que existe essa expressão. Então, se você se comporta de uma forma diferente daquela que a lei determina, você está se colocando numa posição vulnerável. Você está se cobrindo com um telhado de vidro. Qualquer um vai jogar uma pedra no teu telhado e vai quebrar, né? E aí, se chover, vai cair água dentro da sua casa, dentro do seu negócio, né? É só uma analogia aqui para você entender o porquê não é bom se colocar em posições de desvantagem jurídica. O contrário é o quê? Você se comportou conforme o direito, você agiu certinho, documentou tudo, está bem posicionado, você está numa posição, você está em situações de vantagem jurídica. Se você precisar
mobilizar a máquina do Poder Judiciário para fazer as coisas funcionarem, você vai ter meios de fazer isso. Por quê? Porque você se comportou conforme o direito. Mas essa é só uma parte do sistema. Qual é a segunda parte para fechar a nossa questão aqui relativa à posse? A segunda parte diz respeito à eficácia que o sistema vai ter na defesa dos seus direitos. Então vamos usar aqui outra expressão muito popular, né? Vocês já ouviram a expressão ganhou, mas não levou, ou você vai ganhar, mas não vai levar. De que adianta você ganhar alguma coisa e não levar aquela coisa para sua casa, para o seu escritório, para o local onde você queria que aquela coisa que você ganhou estivesse, né? Então, de que adianta você dar entrada numa ação, se dirigir ao Poder Judiciário, né? Empregar, investir, gastar, muitas vezes perder o tempo, o dinheiro e ter aquele desgaste todo que está num conflito judicial traz, para ganhar alguma coisa e não conseguir cobrar aquilo que você ganhou. Você está me entendendo? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, se na primeira parte do funcionamento do sistema você respeitou as regras do jogo, você tem que levar em consideração se recorrer à segunda parte do sistema, que é recorrer ao funcionamento do Poder Judiciário, vai ser eficaz, vai permitir a você ganhar aquilo que você está pretendendo e levar, né? E conseguir cobrar, né? Se for uma dívida, conseguir cobrar. E se for uma situação de posse, pensa comigo, se você é possuidor de um bem que está numa área onde o Estado não é atuante. E eu sempre menciono aqui que eu já ouvi de um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por ocasião de uma entrevista que ele estava dando, que 44% do território brasileiro não é atendido pelo Poder Judiciário, né? Então, isso quer dizer que se você precisar do Poder Judiciário dentro desses 44% do território brasileiro, você vai ter muita dificuldade para tornar eficaz, né, fazer com que produza efeitos a decisão que você obteve. Então, se alguém esbulhar, se alguém incomodar você na sua posse e tomar ela de você, imagina, uma área que seja dominada pelo tráfico ou pela milícia, ou que seja numa região muito abandonada, muito pouco habitada, né? Onde o Estado não esteja presente de forma ostensiva. Você consegue a decisão, vai lá, desocupa o bem imóvel por meio do emprego de força policial, às vezes em grande quantidade, porque uma viatura só não fica encorajada para ir até aquele lugar sozinha. Mas e depois? Né? E depois que essa viatura for embora, e depois que o oficial de justiça for embora, como é que você vai proceder? Tá? Então, é possível investir em bens de posse? É possível, desde que nessa área em que você seja possuidor de bens, as regras do jogo sejam válidas. E o jogo a que eu me refiro, sempre que eu falo em regras do jogo imobiliário, eu estou me referindo ao jogo do direito, do Estado democrático de direito, ao jogo de respeito às leis. Eu não estou falando de um jogo do mais esperto, do mais malandro, do mais forte, não. Eu estou falando do jogo do direito, da lei que vale para todos da mesma forma. E é esse o Estado brasileiro que a gente busca e que idealmente nós temos previsto na nossa Constituição Federal. Então, qual é a resposta, né, para essa pergunta? Vale a pena investir em imóvel de posse? Depende, né? Depende primeiro da localização desse imóvel. Ele está localizado numa área territorial, onde as regras do jogo vão valer,
Primeira questão. Segunda questão, há a possibilidade, desde a oportunidade da aquisição dessa posse ou em pouco tempo, de você se tornar proprietário, de você se tornar titular do direito de propriedade, por exemplo, pelo uso capião ou por alguma outra forma de legalização desse imóvel? Ah, dá. Então tá, então você vai poder depositar ali, né, os seus ovos de ouro ali naquele lugar, porque você tem como preservar aquele valor depois registralmente, né, titularizando no seu nome. E o terceiro ponto é o seguinte, o risco que você vai correr, porque estar exposto a esse inconveniente, porque é um inconveniente você não ter o título de propriedade, é um inconveniente. Estar exposto a esse inconveniente na relação custo-benefício, né, do valor que você vai pagar pela aquisição desse imóvel, calculado em face, né, diante desse risco que você está assumindo, até legalizar tudo, até regularizar tudo, compensa? Você tem que fazer essa conta, tem que ver se essa relação custo-benefício vale a pena, né? E os critérios são critérios subjetivos que em cada caso serão considerados. Então é isso que você tem que levar em consideração. Se esses três elementos estiverem atendidos, você pode considerar sim investir num imóvel de posse, e isso pode até ser uma excelente oportunidade para você, tá? Do contrário, eu não recomendo. Por quê? Porque vai atacar justamente aquilo que é importante para você poder ser bem-sucedido no empreendedorismo imobiliário. Vai atacar o seu domínio sobre as regras do jogo imobiliário. Show? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês em mais esse Na Rota com o Flow. E vamos que vamos. Quando eu tiver em deslocamento de novo, a gente troca mais uma ideia sobre assuntos que digam respeito ao empreendedorismo imobiliário. Beijo grande!